Amado irmão, amada irmã, bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está me acompanhando aí pelas redes sociais, principalmente no YouTube, faça a sua inscrição. Entre lá na minha página, Diácono João Santos, o Evangelho no Dia a Dia, e se inscreva para que mais pessoas possam estar nos acompanhando através da sua participação, do seu desejo de fazer com que a palavra de Deus possa se irradiar em muitos corações. Hoje, 23 de fevereiro de 2021, terça-feira da primeira semana da Quaresma, esse tempo de repouso, esse tempo de caminho, esse tempo de entrega, esse tempo de conversão para as nossas vidas, nos preparando para a grande Páscoa de nosso Senhor. Hoje, no nosso Evangelho no Dia a Dia, vamos refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 até o 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, o Evangelho de São Mateus hoje nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos como rezar. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque ele via que as pessoas estavam sem caminho. Faziam as coisas de qualquer jeito, talvez imitando caminhos que não lhe eram bons. E ele cita no começo do Evangelho de hoje, nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam ser ouvidos à força de palavras. Não os imiteis. Veja, amados irmãos e irmãs, a nossa oração deve ser uma oração verdadeira, uma oração interior, uma oração do nosso coração. Nós não precisamos multiplicar palavras para dizer que estamos orando, mas devemos ser profundos, entregues à oração ao nosso Deus. E aí o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, que nós chamamos que é a nossa oração dominical, a oração que nos reúne diante da mesa da Eucaristia. Amados, o Senhor, na oração do Pai Nosso, né, nós dizemos que o Senhor nos faz aquilo que Ele quer para a nossa vida, Ele nos dá aquilo que Ele quer para a nossa vida. Primeiro, Ele nos fala a oração de um Pai que é nosso. Não é o Pai só de alguns que se apropriam dele para si. Não, não. O nosso Pai, ou seja, Ele fala que nós somos filhos. Nós temos um único Pai. Ele nos coloca Deus como nosso Pai.
Então, nosso Deus nos faz irmãos em Jesus Cristo, que caminhamos nessa fé, buscando sempre a transformação, a conversão de nossas vidas. E que esse Pai, que está conosco todos os dias, na oração do Pai Nosso, Jesus acaba nos fazendo pedidos ao Pai. São 7 pedidos que nos faz com que nós possamos caminhar a nossa vida dentro de retidão, dentro de amor, dentro de uma sociedade que quer separar. O Pai Nosso nos traz para a unidade. O Pai Nosso nos leva à unidade de povo de Deus, de homens e mulheres que têm um Deus que caminha junto conosco e nos leva para a eternidade. Então, lá na oração do Pai Nosso, ele fala: venha a nós o vosso reino. Lá. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, o reino de Deus esteja conosco. Venha até nós. Não separe de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Que nós precisamos fazer da nossa vida a vontade de Deus. Seja feita a vontade dele na nossa vida, não os nossos caprichos, os nossos desejos, aquilo que nós queremos, mas a vontade de Deus para nossas vidas. E ele assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos um Pai que é nosso e que nós pensamos o Pai. Nós temos 2 pães. O pão do nosso dia a dia, que precisamos dividir, que precisamos partilhar. Esse pão que Deus nos dá deve ser um pão para todos, não para alguns. Enquanto uns têm grandes banquetes, outros passam fome. Não, o pão é para todos. Jesus nos ensina, através da oração do Pai Nosso, que nós devemos partilhar o pão que alimenta o nosso corpo. Mas na oração também, esse pão é um pedido para que o pão nosso de cada dia não se afaste de nós. Quer dizer, Jesus, o próprio pão que depois vem se dar na Eucaristia, jamais se afaste de nós a cada dia de nossa vida. É o nosso pão de santificação, é o nosso pão de eternidade, que precisamos também estar conosco todos os dias e buscar. E Jesus pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nós possamos experimentar desse pão, o pão da partilha material e o pão espiritual, que é o próprio Jesus, na nossa vida hoje, meu irmão, minha irmã. Então, diante da mesa da Eucaristia, nós recebemos a cada dia, a cada missa, o pão nosso de cada dia que nos transforma, que cura a nossa vida, que cura a nossa alma. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Ele coloca pedindo ao Pai que nos dê a força do perdão, que abre o nosso coração, o nosso horizonte e aprendamos a perdoar. Dai-nos o perdão, dai-nos capacidade de perdoar, para que possamos realmente estar com Ele. Como Ele perdoou a humanidade, dando a sua própria vida pela humanidade, nós possamos também alargar o nosso coração e possamos perdoar muitas vezes coisas pequenas que nosso coração não consegue. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude e nos dê essa capacidade de perdoar, para que possamos, como fala a própria palavra, como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos do mal, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Vejam. Então nós temos aí as tentações que nos impedem de realizar o perdão, as tentações que nos pedem de realizar a partilha do pão, as tentações que nos faz afastar de Deus. E no Pai Nosso ele fala: livrai-nos de tudo isso. Não nos deixais cair. Não é que nós não vamos ter tentação, mas que nós possamos, o Pai Nosso nos ensina, que nós possamos vencer as tentações que vêm até nós. Que nós realmente possamos nos afastar todos os momentos que ela chega até nós. E ele diz também: livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. O mal da ganância,
o mal do poder, o mal das ideologias que nos afastam de Deus e dos nossos irmãos, que dividem as nossas comunidades, que dividem as nossas vidas. Que possamos nos livrar e caminhar rumo ao Senhor, que quer transformar a minha e a sua vida. Então, que o Pai Nosso, amados irmãos e irmãs, nos ajude a cada dia nas nossas orações. O Pai Nosso não seja uma oração a mais, mas seja a oração que o Senhor nos ensinou e que nós, nas nossas missas dominicais, nas nossas missas cotidianas, é a oração que nos ensina a cada dia a nos aproximarmos do Pai e dos nossos irmãos. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo dia.